Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao Rua Barcelona Podcast. Eu sou a Tatiane Canciancelmi e está começando hoje mais um episódio especial Ashburnham Place. Hoje com um convidado muito querido, que é um amigo meu que esteve comigo no mesmo período ali que eu estava no Ash e que tem um testemunho maravilhoso. Eu estou muito feliz de receber ele aqui, que é o Léo. Léo, bem-vindo. Bom dia, Tati, tudo bem? Graça e paz também para todos aqueles que estão ouvindo o podcast, Agua Barcelona. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando com você, Tati, que já conhece, mas também para todos aqueles que estão ouvindo um pouquinho da minha história, aquilo que Jesus fez na minha vida no meu período ali no Oeste. Só me apresentando de forma rápida, meu nome é Leonardo Barbosa, tenho 24 anos. Hoje eu estou residindo aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a cidade aí em que a Tati cresceu. Sim. Nós nos conhecemos ali no Oeste, porque nós passamos uma temporada juntas. Eu cheguei ali no Oeste, me recordo, no dia 27 de setembro de 2020, foi quando eu iniciei ali a minha jornada naquela comunidade. Também encerrei ela ali no dia 4 de agosto, que foi quando eu voltei ao Brasil. E é isso, desde então estou aqui vendo a jornada, estou aqui agora e estou feliz por esse convite. É, Ah, Léo, obrigada por aceitar. Eu tô muito feliz de você estar aqui, de coração, você sabe. Eu e o Léo, a gente tem uma jornada que o Léo me ajudou antes de eu ir pro Oeste. Então eu era aquela que ficava mandando mensagem para ele perguntando: "Ah, como é que foi seu processo, seu visto, não sei o quê, como é que é aí, lá lá lá". E ele sempre me ajudando. E aí, depois que eu cheguei lá no Oeste, a gente estabeleceu uma amizade. Ele me ajudava, me aconselhava nas minhas crises ali, um amigo muito querido. E aí, depois, o Léo voltou para o Brasil. Eu voltei antes dele, ele voltou para o Brasil depois. E foi morar em Campo Grande, a minha cidade. Hoje ele cuida das minhas 4 gatas, enquanto eu tô aqui na Itália com meu marido. E ele tá lá. Então, assim, eu falo que o Oeste mudou minha vida em vários sentidos. E o Léo é uma dessas é uma prova disso. Mas, Léo, vamos começar. Então, eu queria que você me contasse, porque assim, ó, você é a pessoa que eu acho que tem a realidade mais diferente que eu tive contato no Oeste, né? O Léo ele é do Nordeste, ele é de Flores, interior de Pernambuco. E eu queria saber como que você descobriu o Ashburnham, Léo? Como que era a sua vida? Você se converteu adolescente, né? Enfim, e numa igreja, eu já sei tudo, daqui a pouco eu vou estar dando entrevista por você, mas enfim, como que era a sua vida? Como que você descobriu o Oeste? Como que você foi parar lá? então, Tati, eu primeiramente ali a minha ida para o Oeste foi uma promessa do Senhor para mim, uma coisa que Ele me prometeu no ano 2015. Eu não nasci no lar cristão, não é assim, nasci no lar denominado católico, claro, mas assim, conhecer de Uhum, fato a pessoa de Jesus foi só quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu me converti, ali num culto de jovens, da igreja tradicional, ali no meu estado de Pernambuco, igreja maior denominação cristã protestante no Brasil, sem dúvida, que é a Assembleia de Deus. uhum, E eu cresci ali, foi ali que eu conheci a Jesus, foi ali que eu recebi base para crescer e desenvolver minha fé em Deus, de acordo com a palavra de Deus, que é Jesus, de acordo com o ensinamento das Escrituras Sagradas. E desde desde que eu recebi essa promessa da parte de Deus ali no ano 2015, o Senhor me falou sobre me levar a lugares que eu nem imaginava. Naquele uhum, período eu não me imaginava fora do meu país, eu não me imaginava assim falando inglês, estudando outro idioma, mas eu na verdade eu não sei explicar quando o sentimento, o desejo de falar outro idioma começou. Eu só sei que eu comecei assim, senti desejo, não sei, eu comecei a estudar inglês, eu estudava espanhol uhum. e Sozinho, por conta. sozinho, isso, sozinho, sozinho, isso Uhum, mesmo. Tanto que a minha forma de aprender inglês foi atípica, eu sempre falo pro pessoal, foi sempre estudando sozinho, assistindo séries legendadas e tudo mais. Comprei, você sabe, comprei Bíblias, um em inglês, um em espanhol, eu estudava, lia a palavra de Deus em outros idiomas e fui aprendendo. E me veio o desejo de ir para fora do país. E eu me lembro assim que a forma que eu descobri o Oeste, na verdade, foi até bem normal. Eu lembro que uma tarde eu estava só mexendo no Facebook, eu li algo sobre intercâmbio comunitário, né, que é o uhum, intercâmbio onde você vai oferecer um trabalho voluntário em outro país e você conseguia morar lá. Então eu comecei a pesquisar
porque ali aquela, aquele compartilhamento ali no Facebook, eu vi aquele post, era relacionado à Inglaterra, então foi ali que eu comecei a procurar. Eu me Uhum, recordo que eu achei duas comunidades cristãs, uma era Wesh e a outra era Liab Tivon, que também é ali no Reino Unido, ali na Inglaterra, mas bem longe do Oeste, na verdade. E eu comecei a aplicar para as duas. Claro, eu apliquei, comecei a orar também. À medida que eu ia dando prosseguimento ali no processo de tirar meu passaporte, que até então eu não tinha, uhum, processo ali de entrar em contato com as comunidades. Eu também estava em oração para saber se era aquilo que Deus tinha para minha vida também, porque eu sempre dizia ao Senhor, Pai, não importa se eles me aceitarem, não importa se eu comprar passagem, se o Senhor disser para eu não ir, eu não vou, não vou, simples assim. E eu tinha essas duas comunidades, e chegou um tempo em que eu não sabia para qual delas ir, e eu comecei a orar e o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele falou: você vai para o Oeste, você vai para o West Birmingham. E então eu me recordo que eu parei o meu processo para outra comunidade, eu só confiei naquela palavra que o Senhor tem me dito, já continuei uhum. o processo ali para o Oeste. Né? E é importante que o pessoal que está escutando, que quer saber sobre o Oeste, saiba é que quando você está aplicando, a sua ida não é garantida. Você só sabe se você vai ou não quando eles respondem se você foi aceito ou não. E quando eu senti o Sim. Espírito Santo falar comigo, dizendo que eu iria para o Oeste, eu ainda não tinha recebido a carta de confirmação. Eu era todo incerto ainda, eu estava no início do processo. Mas eu confiei naquilo que o Espírito Santo disse. Eu comecei a aplicar ali para o Oeste em novembro de 2019, e o Senhor me deu aquela palavra em dezembro daquele ano, e beleza, eu finalizei minha aplicação, tudo, e eles ficaram de me responder. Geralmente a resposta demora um pouco, dependendo do período que você está aplicando para ir, porque ali para o Oeste eles recebem voluntários, salvo me engano, em janeiro, em junho e em setembro. Então, eu apliquei em novembro, mas não para ir em janeiro. Eu apliquei para ir em junho. Por isso que a minha resposta Uhum, demorou, porque acredito que eles estavam lidando primeiro com os aplicantes aí para ir em janeiro. uhum, E eu me lembro que eu confiei na palavra do Senhor, estava só esperando a resposta. Aí então eu passei 3 meses esperando a resposta, dezembro, janeiro e fevereiro. A resposta veio em março. Eu não fui aceito para o Oeste. A resposta veio, ali eu não tinha sido aceito. E quando eu recebi aquela resposta, Nossa, eu nossa, não cara, eu me sabia lembro. disso. Perdão? Eu não sabia disso. Então, nossa, eu pensei que você sabia. Quando aquela Não. resposta veio, eu fiquei desesperado, porque por meses eu falava pro pessoal, nossa, eu vou para Inglaterra, eu vou para Inglaterra. Eu já tinha minha passagem, eu já tinha comprado minhas libras. Nossa, Caraca. eu fiquei desesperado. Disse, cara, o que é que eu vou fazer agora? Eu disse a todo mundo que ia para Inglaterra, agora eu vou ficar com cara Que tacho. de isso. E fiquei desesperado. E eu disse, Senhor, desculpa, pai, eu não vou reclamar com o Senhor, porque se alguém cometeu um erro, fui eu que não te ouvi direito. Porque o Senhor não mente, se eu nunca me machucaria propositalmente, assim, sem um propósito. Então eu fiquei Uhum. de boa. Eu me lembro que a resposta chegou na sexta-feira, eu não contei a ninguém. Só lembro que naquela sexta-feira era culto de doutrina, culto de ensino na minha igreja. Eu fui, chorei pacas, né? Aí fui alguns dias só ouvindo aquela canção do Thales Roberto, mesmo sem entender que era Sim, misericórdia, era a canção que eu sim. ouvia para não reclamar. E por 2 semanas eu só fiquei, sabe, Uhum. triste, sabe, pensativo, o que é que eu vou fazer agora sem contar para ninguém. E 2 semanas Nossa. depois, eu me lembro que eu recebi outro e-mail do Christian, né, que é quem responde de voluntários, assim, os aplicantes, na verdade. Ele me mandou outro Aham. e-mail informando que uma vaga tinha aberta e me perguntando se eu queria pegar essa vaga. E nossa, cara, aí eu fiquei feliz, né? Eu disse, claro, sim, só que não seria mais para junho, seria para em setembro. Mas sim, aí aceitei e tudo mais. Então, aí sim Cara, estava que garantido. bênção. Então, Nossa. aí aquilo confirmou a palavra que o Espírito Santo tinha falado ao meu coração, que eu iria para o Oeste. Então, Uhum. naquele período ali de março até setembro, foi só mesmo ali o período de preparação mesmo, ali eu finalizei um ciclo na minha igreja, né,
Eu tinha algumas atribuições, eu ajudava os meus líderes, ali, o meu pastor, os meus líderes, mas ali fui entregando os cargos que eu tinha, e só me preparando mesmo para ir para o Oeste, porque a etapa final foi aquela etapa da documentação, do visto, comprar Uhum, passagem, tudo mais. Foi o tempo também que estourou a pandemia. Eu lembro que uma irmã da minha igreja, ela chegou para mim e disse: "Você é louco, você está indo no meio da pandemia", e sabe, me taxou como louco. E uhum, eu fiquei bravo com aquela irmã. Eu disse: "Mas minha irmã, vamos ler Gênesis 26. Gênesis 26 fala que Deus mandou Isaac ficar na terra da fome. A gente prega sobre isso e agora a senhora vê o Senhor me abençoando nesse período de pandemia e a senhora está me chamando de louco? Ô, minha irmã, vá se converter", porque sabe? isso que Porque era o mais sobrenatural, né? Porque o natural sim, seria, foi por causa da pandemia, complicado. você ficar no Brasil. Mas no Sim, auge da pandemia, você estava indo. sim, e detalhe, tá? Outra coisa que eu lembrei agora, não sei nem se você sabe também. Quando eu apliquei em Ok. novembro, eu apliquei para em junho. Mas Uhum. assim, em janeiro, o Christian, ele tinha me mandado um e-mail me oferecendo para ir em março. Essa seria uma vaga garantida. Só Ah, eu não sabia que também. o Christian me mandou um e-mail perguntando se eu queria ir em março. E nossa, cara, eu pensei, nossa, eu vou em março, eu vou mais cedo. Só que eu sinto no Espírito Santo falar: "Léo, não é o tempo para você ir em março. Não é, eu não quero que você vá em março." E eu disse: "Christian, eu prefiro continuar na lista que vai em junho." E Uhum. depois eu ouvi a notícia que os voluntários brasileiros que foram lá em março tiveram que voltar em maio por conta da pandemia, porque eles chegaram em março, foi decretado pandemia no mês de abril, o Oeste Uhum. fechou, e em maio ele mandou os voluntários embora, tiveram que ir para seus países. Então, se eu tivesse ido em março, em maio já Você estaria tinha de volta no voltado. Brasil. Então, até nisso, hoje assim vi o trabalhar de Deus Amém. Glória a nisso. Deus. Que bênção, Léo, que bênção. E como que foi esse para sua igreja, assim, a receptividade dessa notícia, assim, tipo, olha, estou indo para fora, porque você é de uma cidade do interior, uma cidade pequena. Como que é essa mentalidade? Como que foi essa mentalidade para eles? Porque, assim, por exemplo, na minha igreja isso sempre foi: "Ah, que bênção, glória a Deus", não sei o quê. E na sua, teve algum tipo de resistência ou não? Ah, não. A única, assim, resistência que teve foi, não, que eu não chamo de resistência, mas foi essa irmã, né, que me taxou de louco, de eu estar viajando no momento da Da pandemia. pandemia. Mas, assim, os demais irmãos ficaram felizes comigo, assim, porque eles já me conheciam, sabiam que eu estava indo para uma comunidade cristã, e, assim, muitos deles já sabiam que era a promessa de Deus na minha vida, porque às vezes que Deus falava, assim, por uma palavra profética, você sabe como é o meu pentecostal. Geralmente, Sim. nessas igrejas mais worship, os profetas, eles vão lá no ouvidinho e falam lá no ouvido, só para a pessoa ouvir. No meu pentecostal não é assim. O profeta É no pra meu igreja pentecostal, inteira. ele gosta de zoar. Então, quando ele profetiza para um, a igreja toda escuta, porque ele profetiza aos berros. Então, e o Senhor sempre falou comigo, assim, essas promessas de me levar para fora, essas coisas, ele sempre falou comigo quando estava durante um culto. Então, o profeta era sempre com aquela voz alta que todo mundo escuta. Então, assim, eles já Uhum. sabiam que era a promessa da minha vida e confiaram que, Amém. que aquilo era de Deus. Meus pastores me abençoaram. Eu conversei com pastores meus que não estavam mais naquela minha cidade, mas, assim, me apoiaram também. Enfim, e a minha família também me apoiou, então não tive nenhuma força contrária que me impulsionasse, que tentasse me reter aqui no Brasil, na verdade. Uhum. Que bênção, Léo. E quando você chega, assim, antes de você chegar no Oeste, né? Vamos por parte. Burocraticamente falando, papelada, application, enfim, tudo. Não application, mas depois que você recebeu a carta de aceite, que você deu entrada com a papelada. Você lembra na época quanto que você gastou, questão de tempo, se foi difícil para você ou não? Ah, Tati, assim, difícil foi, mas devido assim, eu diria, por conta da distância para tirar o visto, né? Porque, como você falou, eu sou ali do Uhum. Nordeste, de Pernambuco, e não apenas do Pernambuco, mas matuto do sertão. Do Eu sertão, adoro esse cidadezinha termo pequena, que ele usa, 22. matuto. E isso, matuto, até hoje eu sou matuto.
e 22 mil habitantes, a minha cidadezinha, então é uma cidadezinha muito pequena, aquela cidadezinha que não cresce. O prefeito lá só faz estrada, e ponte, e asfalta rua, aquela cidade que ficou parada no tempo. Então, então foi difícil assim por conta disso, porque eu tive que, Uhum, geralmente assim, o visto naquele tempo, para um ano, ficou ali por volta de R$ 4.600, alguma coisa. uhum, Mas, assim, ficou bem mais caro para mim, porque eu tive que comprar minha passagem para tirar o visto em São Paulo, porque aqui no Brasil, para tirar o visto para o Reino Unido, ou é em São Paulo, ou em Brasília, ou em Rio de Janeiro. uhum. Então, eu tive que comprar passagem para ir em São Paulo, tirar meu visto e voltar para o Pernambuco, né? Porque não é só chegar lá, você entrega o seu passaporte e carimba o visto. Tem que entregar seu passaporte, na verdade, para o consulado, né? Salvo me engano, eles enviam para a embaixada, lá na embaixada é que eles aplicam e mandam de volta para você. Então, Sim. assim, burocracia sempre é chato. Sempre eu falo, assim, a parte mais chata é só a burocracia, mas, assim, totalmente seguro, porque eu acho, assim, que não tem que ter medo de um visto para o trabalho voluntário, porque você já tem a carta da comunidade. Então, assim, você Uhum. já está resguardado. Então, o que mais vai ser difícil mesmo vai ser essa locomotiva, né, para você ir tirar o visto, ou em São Paulo, Rio de Janeiro. Quem está escutando o podcast, não sei se já é de São Paulo, essas regiões mais perto, mas eu conheço outros voluntários que estão lá agora, que são do Pernambuco, que tiveram que fazer o mesmo trajeto que eu, ir ali em Uhum. São Paulo, sabe? Então tem que estar preparado para isso. Mas eu acredito também que eu vi que eu acho que eles aumentaram o preço para esse visto. Então eu acho que Ah, esse é? visto hoje, eu acho que isso, eu acho que está na faixa agora ali, Tati, de uns R$ 6.000. seis Nossa. mil reais, por aí. Aí você bota aí R$ 6.000 e bota mais uma passagem de ida, vai dar, eu pelo menos paguei ali R$ 2.000 na minha. Então seria Uhum. uns R$ 8.000 hoje, aproximadamente. Entendi. Acho que por aí. Ah, é. Enfim. E aí, quando você chegou no Oeste, nessa parte, como que foi pra você o West Burnham? Ah, ok. A Então, chegada? ali não é. é eu cheguei ali no Oeste no dia 27 de setembro de 2020, como eu já falei. Eu cheguei ali por volta das 3 horas da tarde no aeroporto de Heathrow. Tinha um senhor da comunidade que foi me receber no aeroporto, assim, que todo mundo ama esse cara, é o Adam. Ele, Ah, o nossa, Adão ele, a querido. família dele, o Adam, a Michelle, a família dele são de bênção, então ele me buscou no aeroporto. E a gente veio conversando, assim, a minha primeira impressão foi já a impressão da Inglaterra. E, graças a Deus não sofri com inglês, o senhor me surpreendeu bastante. Eu sofri ali com frio, mas não com inglês. E quando eu cheguei, eu tive que Mas, passar ó, as 2 semanas. mesmo no frio, o Matuto de Flores já usava chinelo. Sim, sim, claro. Ah, eu sou brasileiro. Esse povo quer esconder os pés, Jesus, a gente tem que mostrar os pés. Então, eu amava meu chinelo, tanto que todo mundo brincava, minhas flip-flops, todo Sim. mundo. Mas é isso mesmo, sempre de chinelo. Mas, enfim, cheguei lá nesse dia, e assim, o West é uma família, cara. Então, quando você já chega, eles já lhe recepcionam bem. Ali não vai faltar para você é amor, porque a gente sai do nosso país, sai da nossa casa, deixa a nossa família, sabe, o nosso local, a gente tem aconchego, mas ali no Oeste também eles lhe abraçam bastante. Então eu lembro quando eu cheguei, por conta de medidas preventivas ali da pandemia, tive que ficar em quarentena por 14 dias, e na verdade essa quarentena, Tati, foi melhor do que a minha, porque você ficou ali na casa principal, no Sim, no main building, quarto. como a gente Meu quarto era falava. grande. Sim, É. então, quando eu fiquei, na verdade, a gente ficou em Target Lodge, que é tipo uma Uhum. casa mais separada. Você lembra? Ela não fica mais Sim. separada, fica parecendo até Ela é isolada, ela fica na o, o- floresta. Parece isso, que fica fica na até os, floresta. os leprosos ficam lá. Então, todo mundo que não estava em quarentena podia ficar junto, podia ir orar, ir para o culto que a gente faz no domingo, podia comer na comunidade, todo. Os leprosos não, a gente ficava de longe. Mas, enfim, aquele tempo era perto da floresta. Mas, enfim, eu lembro quando eu cheguei lá. Foi lá que eu fiquei, foi lá que eu conheci os primeiros voluntários, o Bernie da Argentina, a Damares da Espanha, o Aron, a Maria Miralles e a Esté também ali da Espanha. Eu lembro que eu cheguei ali no Oeste
cheguei na Inglaterra por volta das 4 da tarde, cheguei ali no Oeste, eram as 7h30, 8 horas da noite. Aí eu jantei com eles, sei um pouco e me deitei para dormir, mas eu lembro que antes mesmo de eu conseguir dormir, um monte de voluntário veio lá, que, como eu disse, eles, a galera toda brincalhona, para cantar parabéns para mim. Não era nem meu aniversário, mas chegaram lá cantando Happy Birthday to Me, para mim. Mas assim, quando eu cheguei no Oeste, a impressão que tive foi isso. Fui bem recepcionado, foi, nossa, é uma família. Claro, demora para você aceitar aquilo, porque tudo é muito novo. E assim, eu sou uma pessoa muito fechada, tímido, muito, enfim, você sabe como eu sou, um pouco, Uhum. enfim, afastado. É difícil me conquistar. É, Então, na dele. Ele é na dele. isso foi difícil. Eu não vou dizer que foi, nossa, foi o mar de rosa quando eu cheguei no Oeste. Não, não. Eu cheguei ali no Oeste em setembro, outubro, novembro e dezembro. Foram meses, assim, bastante difíceis. O Oeste mesmo começou para mim a entrar no meu coração como uma casa no Natal ali. E assim, depois do Natal é que assim eu comecei realmente a me sentir em casa, de verdade ali no Oeste. Mas antes disso, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil porque tipo, já aí a gente já traz também um contexto cristão em que eu fui criado, igreja assembleiana, tradicional. Então você chega lá um pouco, querendo ou não, com a mente fechada. Você chega lá com seus costumes de homens, que não é errado, cada igreja pode ter os seus costumes, Uhum. mas assim, às vezes nós elevamos esses costumes demais, colocamos ele, Uhum. sabe, queremos colocar eles no mesmo, nivelar eles ao mesmo nível que doutrina bíblica, que não pode fazer isso. Então, nossa, eu cheguei lá primeiro, os cristãos lá da Inglaterra, a galera bebia vinho, cara, que é isso? Esse povo tinha tatuagem, mano, que é isso? Sabe? Sabe? E o meu Você melhor chegou a amigo duvidar um cristão, momento? Você chegou a duvidar um momento cara, de que Deus então, tinha realmente falado com você, que você tinha que estar lá? então, na verdade, não cheguei a duvidar que Deus tinha falado para eu estar lá, mas assim, porque tipo, Jesus me conquistou, Tati. E ali foi quando eu percebi que eu amava mais a Jesus do que a minha denominação cristã, mais do que a placa da minha igreja. Eu acho que isso é importante Amém. para todos que querem seguir a Cristo, amar a Jesus mais do que a placa da sua igreja. E em nenhum momento eu duvidei que o Senhor tinha me mandado para lá, mas foi vendo essas coisas que eu comecei a questionar religiosidades que eu tinha na minha vida, que me foram impostas de Uhum. forma que eu não percebi. Então, assim, eu não duvidei que o Senhor tinha me falado para estar lá. Duvidei que eu comecei a questionar as coisas em que eu acreditava. Eu pensei, cara, eu não posso ser tão prepotente, tão orgulhoso para dizer que eu tô certo. Porque, tipo, lá no Oeste é uma comunidade internacional. Não é só os cristãos da Inglaterra com que eu me assombrei. Ali tinha cristão da Rússia, tinha cristão da África do Sul, tinha cristão da Sim. Índia, tinha cristão de outros países da América do Sul. Então, sabe, e cada um deles com a sua doutrina, cada um deles com o seu ponto de ver a Bíblia, cada um deles com suas interpretações bíblicas, sabe? Lá quando você chega lá, foi o que eu pensei, cara, a gente fica com essas coisas ridículas. Ah, você é arminiano, ou você é calvinista, você é pré, pós, mid, tribulacionista, sabe? Você vê que isso é tão ridículo, sabe? Você intitular, sabe? Pelo menos foi a ideia que eu vi lá e a que eu mantenho até hoje, sabe? Isso é ridículo. Uhum. É Sim. ridículo fazer essa divisão. Mas foi, tá? Assim, foi difícil, porque também não é fácil você se desconstruir alguma coisa de você. Não, não é fácil. Então foi um período que me machucou bastante. Às vezes eu lembro que em algumas vezes, sempre a gente ficava com medo de outro lockdown, né? E eu pensava, Uhum. nossa, espero que tenha outro lockdown e eles me mandem de volta para o Brasil. Porque, claro, você sente saudade de casa e tudo mais, mas foi só até o Natal, depois passou. E aí, depois do Natal, você realmente se deixou viver o Ash. E Sim, foi aí que você foi criando mais amizades, estreitando laços. Como é que foi sim, sim. esse momento aí pra você? O que é, Ah, como sim. foi viver o Ash Burnham depois de você ter se desconstruído? Ah, acho assim que foi bem mais leve, sabe? Foi bem mais Uhum. leve, porque
eu me lembro que o Brother Michael, você lembra dele, né? O irmão Michael, Lembro. o irmão Uhum, franciscano. Isso já estou indo para o final da minha jornada no Oeste, mas respondendo a sua pergunta, ele aham, olhou para mim no final do Oeste, antes de eu ir para casa, alguns dias antes, ele olhou para mim e disse: Léo, quando você chegou aqui, você tinha olhos que julgavam, claramente, você tinha olhos que julgavam. Hoje eu não vejo mais esses olhos em você. amém. Benção. Então, Então, foram assim os meus primeiros meses ali no Ed, sabe? Julgando, sim. Não julgando assim, porque eu pensava, não. Eu via Deus usando esse povo, porque para mim eu não entendia. Eu ia para os Uhum, cultos e essa galera que tinha tatuagem, essa galera que bebia cerveja, essa galera que bebia vinho, sabe? Profetizava. uhum, Então assim, cara, eu tô errado, porque esse povo, Deus está aqui no meio desse povo, sabe? Eu vejo o Senhor, eu vejo uhum, o Espírito Santo, eu vejo profecia, eu sim. vejo, sabe? Então, E o que eu acho importante a gente deixar claro é que quando a gente fala, toma uma cerveja, bebe um vinho, não é nada que envergonhe o evangelho. sim, Não é sim, nada claro. nesse sentido, né, para as pessoas, que às vezes as pessoas vão falar: "Nossa, o pessoal no Nest enche a cara", e não, não é permitido, para os voluntários, não é nada disso. Mas são pessoas que levam uma vida, tipo assim: "Ah, vou comer tomar uma janta, tomar uma janta, vou jantar, tomo um vinho, vou jantar, tomo um copo de cerveja", é isso, então cada um com seus critérios, com a sua forma de viver, mas quando a gente fala tomar vinho, beber cerveja, não é nada que possa escandalizar o nome de Deus, só para deixar claro. Sim, sim, claro. Assim, ele só porque, tipo, a visão que eu tinha era que era errado, sabe? Você não podia, sabe? Uhum. E ali Sim. eles iam de forma casual, sabe? Não tinham tanto essa vida ascética como eu tinha sido ensinado a ter, sabe? Uhum. Porque eu fui ensinado em que, às vezes, você não pode ver beleza no mundo. Sabe? Sim. Tudo está em pecado, então nada mais é belo, sabe? E eu não acredito Uhum. nisso, eu não acredito nisso. Eu acredito que ainda há beleza na criação, mesmo depois da queda. Se não houvesse, eu não estaria restaurando ela. A Bíblia fala que Sim. Deus está restaurando, e ali você aprende a ver essa beleza. Você, você, você perde o egoísmo É, de se crescer, de pensar só em você, no, só no ser humano, mas você sim. estende isso para toda a criação, sabe? O Então, Ash é uma foi, escola, ela é uma escola mesmo, assim, para o diferente, para você aprender a lidar com o diferente. E uma das coisas que a gente mais aprende, que é uma coisa que é comum para todo mundo que passa e vive o Ash de verdade, é você aprender a lidar com o diferente. E o diferente é isso, é você não olhar com olhos de julgamento, né, é você aprender a amar, aprender a entender outras culturas, a não impor aquilo que você acredita sobre outras pessoas, e entender que Deus ele usa quem ele bem entende, né. Então, assim, é uma loucura, eu acho, ele faz uma desconstrução nesse sentido, assim, acho que em todos, alguns em níveis maiores, outros em níveis menores, mas todo mundo vive um pouco disso. sim, sim, com certeza. E eu cresci aprendendo assim, que todo mundo tem que pensar como eu, todo mundo tem que ver a Bíblia como eu vejo, todo mundo tem que levar o meu costume adiante, sabe? E não é isso, e não é isso. O Senhor é eterno, o Senhor é imutável, mas eu costumo dizer, ali no Oeste, me fez ver ali, e não vou falar essa frase trazendo de forma alguma alusão a qualquer movimento social, não Uhum, estou ligando isso, mas eu falo, Deus é um arco-íris. E uhum, antigamente, ali eu cheguei eu via apenas Deus preto e branco. E ali no Oeste eu uhum. comecei a vê-lo com outras cores. Nossa, o Senhor é um arco-íris, o Senhor, Deus ama a diversidade. Deus ama, assim, a diversidade no sentido, assim, que ele é um Deus eterno, cara. Ele é um Deus assim Sim. infinito. Ele é um ser totalmente criativo. Então ele E não vai nós criar. somos diferentes entre nós, nós somos. Eu tenho uma Sim, característica, você tem outra, e isso quer dizer sim, que Deus também tem várias características, porque ele sim, coloca um pouquinho dele em cada um de nós. com certeza. Isso mesmo. E, Léo, você acredita que você consegue sentir Deus diferente no Sim. depois de tudo isso? Ah, consigo. Eu
eu penso que ali no Oeste eu desenvolvi uma forma assim de olhar o Senhor de uma forma assim contemplativa, Tati. De uma forma Uhum, assim contemplativa. Eu trouxe Deus muito mais perto. Eu fiz dele assim um amigo muito mais próximo do que antes. Ali uhum, aquele versículo bíblico de Romanos 8:15, que ele nos deu um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai, sabe? Faz muito mais sentido assim para mim. Hoje assim, hoje eu costumo dizer assim, eu prefiro ter um relacionamento com Deus em que às vezes eu vou ficar tão irritado, claro, não estou justificando, mas eu prefiro ter um relacionamento com Deus, que às vezes, por meninice minha, por cegueira humana, porque a gente não pode ver, entender o propósito, mas assim, eu prefiro ter um relacionamento com Deus muitas vezes, que eu vou ficar com raiva, do que um Deus. relacionamento onde eu vou pensar que todo dia é dia de sobreviver espiritualmente, porque qualquer errinho que eu possa fazer, isso vai acarretar na Pode perca perder da minha tudo, né? salvação. Deus vai esquecer que eu sou filho dele, sabe? E vai largar uma mão poderosa para me destruir e me mandar para uma eternidade de sofrimento, sabe? Uhum. E isso, assim, eu não abro mão, claro, eu não estou justificando, não, eu estou dizendo assim, tem um relacionamento autêntico com Deus, sabe? Você conhece a minha história, Tati? Ali no Oeste eu cheguei a jogar minha Bíblia no lago, sabe? Não sei se a gente vai fazer, inclusive, isso em algum momento, mas assim, Sim, eu desenvolvi esse relacionamento autêntico com Deus, porque foi um período ali em que, nossa, Jesus, foi assim, muita desconstrução na minha vida. Sabe, ele tirou muita coisa de mim, depois colocou as coisas novas enfim, né? Mas sim. eu consigo ver o Senhor como assim mais contemplativa hoje, assim, ouvir Deus de meu coração. Às vezes hoje eu tô indo pro meu trabalho e assim eu começo a olhar. Eu gosto muito aqui de Campo Grande porque sempre tem arara cantando, tem os passarinhos, sabe? Tem a Campo Grande, assim, então você vai, tem árvore, então assim, é uma cidade bem bonita, de qualquer Uhum. forma. E eu gosto muito, assim, porque eu vou pro meu trabalho e eu tento chegar assim, eu vejo um pássaro cantando, eu vou às vezes passando assim, apalpando as árvores, apalpando as folhas, sabe? E E é, contemplando, isso é uma nossa, o Senhor que sensibilidade criou. ashburnica. Então, isso mesmo. Isso a gente desenvolve no Leste, porque querendo ou não, lá é um lugar com 220 hectares, literalmente de floresta. Então, assim, Uhum. eu sempre caminhava no Oeste. Eu sempre caminhava. Eu tinha lá todos os dias de manhã, eu ia caminhava na floresta. Tinha os 3 lagos lá, eu corria, eu saía correndo na floresta, sabe? Eu orei muito ali naquelas florestas. Tanto assim que tem muito jovem tem muito voluntário no Oeste que eles fazem uma conexão com o Prayer Center, que é o espaço de oração lá no Oeste. Eu, particularmente, eu não tenho muita conexão com aquele espaço. Não tenho. Uhum. Porque o meu lugar, porque, tipo, eu cresci no Prayer Center, eu cresci na Assembleia, então, assim, sempre que eu queria orar, eu ia para a minha igreja. Na Assembleia, o povo gosta de orar, então tem trabalho de oração todo dia na igreja. Eu não queria mais orar dentro de 4 paredes, então eu ia para a floresta, sabe? Sentava lá no banco, sentava em frente ao lago, ficava lá, ao redor dos cervos e tudo mais. Sim, eu tive Isso é, meus momentos lá também, assim, foram o- vários momentos fortes que eu tive com Deus no Oeste. Eu tive muitos momentos no Prayer Center, mas momentos, assim, onde eu sentia Deus quase palpável, foram momentos que eu passei sim, no meio e assim, dessas florestas, dessas folhas todas aí. sim, eu sinto muita falta disso. Às vezes, nossa, às vezes eu começo a estar aqui em casa e pensar, nossa, Lula Barbosa, tem que tomar vergonha na cara e quero coragem para ir ali na Lagoa Itatiaia, sentar lá na grama, sabe? Mas, enfim, porque eu sinto falta disso, eu sinto falta disso. Hoje, às vezes, para ser sincero, às vezes eu prefiro estar adorando Deus do lado de fora do que às vezes dentro de 4 paredes, assim, Dentro. de um templo, sabe? Uhum. Sim, eu também. É um hábito muito do Oeste. E é muito importante a gente falar que é assim, ó. Eu vivi coisas espirituais com Deus muito, muito fortes no Oeste. O Léo viveu a trajetória dele. E
E não é que assim você vai entrar no Oeste e de repente você vai ter um encontro com Deus simplesmente porque você tá lá. Isso pode acontecer também. Deus, ele sabe todas as coisas. Mas o que eu quero dizer é que quando você chegar no Oeste, você vai encontrar tudo quanto é tipo de gente. Pessoas que estão ali por Deus e pessoas que não estão ali por Deus. E o que vai fazer com que você cresça espiritualmente é a tua sede, é o teu coração aberto, é a tua vontade de conhecer Deus e de deixar ele trabalhar em você. Se você tiver isso, o Oeste é um dos melhores lugares do mundo para que você conheça Deus de uma forma muito diferente. Essa é a imagem que eu tenho. Não sei se o Léo De pensa a mesma fato. coisa. Não, de fato, ali, assim, porque eu acredito que em todo lugar, você vai ter as pessoas que estão interessadas em conhecer mais ao Pai e outras que não. E ali, como a Tati pontuou, vai ter ali voluntários que vão te ajudar a crescer em Deus. Vai ter uns que estão realmente só escapando dos países dele. Porque quem Uhum, realmente, assim, vamos ser francos, quem não quer sair do seu país, quem não quer dar uma passeada fora, cara, é Reino Unido. Então, todo mundo, até a galera da Europa, todo mundo ali quer ir para o Reino Unido, quer ir para Londres. Eu acho assim, então, quem não quer fazer isso? Então, ali tem muita gente que aplica e tudo mais, e para ser franco, você pode, sabe, ali, a aplicação no Hash, você só, qualquer um pode fazer uma carta por você, um líder espiritual, você pode lá aplicar, você pode escrever um texto, nossa, eu amo a Deus, eu quero conhecer a Deus, sabe, só para nada. uhum, Então, ali você tem que ter muito cuidado. Eu vi voluntários que se distraíram ali, que infelizmente eu acho que não tiraram de Deus, que poderiam ter tirado. Então, sim, ali, claro, eu brinquei muito, eu me diverti com os meus amigos, nossa, eu fiz muito passeio, mas também eu não deixei o Senhor de lado. E ali você cresce muito em Deus, nossa, de uma forma poderosíssima. Ali é um ano sabático onde sim. você tem um encontro É com um Deus. presente de Deus mesmo. O Oeste, o ano que você Sim. passa no Oeste é um presente. Léo, agora vamos falar de uma coisa que, como a gente é ex-voluntário, a gente precisa tocar nesse assunto. Como que foi a volta para o Brasil? Hum, Que isso também é uma parte certo, complicada. certo. Destaque, possivelmente vai ter brasileiros escutando esse podcast sobre o Oeste, de dos novos voluntários brasileiros que chegaram ali no Oeste em 2020, eu fui o único que voltou para o Brasil. A Tati e o Matheus voltaram, né? Mas a Tati voltou ali para resolver essas questões familiares, assim, e o Matheus voltou para não perder a prometida. O Matheus voltou, noivou, graças a Deus o Senhor me permitiu ver tudo isso acontecer, separei do casamento, e voltaram para a Itália mesmo, projeto de Deus. Então, mas eu fui o único que voltou para o Brasil. Eu, particularmente, eu não, hoje, assim, eu não tenho mais. Hoje, assim, eu tô feliz aqui. Eu amo Campo Grande. A Tati mencionou isso do podcast. Eu estou com as gatas delas. Eu amo as minhas princesas, as princesinhas de papai que me falam, minhas quatro piquituchas. Então, tô feliz. Mas quando eu fui para a Inglaterra, eu não queria voltar para o Brasil. E foi outro momento ali de oração, porque, assim, particularmente, eu queria muito ter ficado na, na Europa, porque assim, nós temos amigos hoje, voluntários também ali, que estão em Portugal, estão na Inglaterra, é claro, por propósito de Deus, você e o Matheus voltaram para o Brasil, mas depois foram para a Itália de novo, porque assim, nós não temos como negar, claro, nós vivemos aqui para alcançar a vontade de Deus para nossas vidas, mas não temos Uhum, como negar que somos cristãos, mas há uma parte de nós também que é humana, que é carnal. Querendo ou não, uma vez ou outra, nós vamos olhar para a vida com olhos mundanos, vamos uhum, pensar no que é melhor para nós, de acordo com a nossa sociedade. Então, particularmente, eu queria ter ficado na Europa, mas quando o Senhor falou ali comigo, e disse para mim que o próximo passo seria voltar ao Brasil, que o que ele tinha para mim é continuar aqui, sabe? Eu não hesitei. Eu lembro que o Senhor me deu essa palavra no meu coração ali no final de julho, e eu comprei a minha passagem no dia 4, pro dia 4 de agosto, para 2 semanas depois. Eu recebi a mensagem de Deus, eu não esperei até novembro para voltar para o Brasil. Eu voltei, sabe, de imediato, porque o Oeste, ali no Oeste, como funciona? Você chega ali no Oeste, primeiro tem um choque cultural, primeiro você sofre, primeiro você uhum, recusa a aceitar aquele lugar como casa, depois você aceita aquele lugar como casa, você se molda ali no Oeste, mas ele vira a sua zona de conforto. E foi o que eu vi o Oeste naquele momento. Quando Deus me deu essa palavra,
Léo, você vai voltar para o Brasil? Eu comecei a olhar para o Oeste e eu vi no Oeste a minha zona de conforto. Não era mais um Uhum. lugar onde eu estava sendo desafiado a crescer espiritualmente. Porque eu vi tudo que Deus tinha para fazer na minha vida ali no Oeste, Ele tinha feito, Ele tinha me moldado, sabe? Os problemas, as dúvidas espirituais que eu tinha, Ele já tinha sanado. É, então, o Senhor, Ele já tinha feito o que Ele tinha que fazer ali na minha vida no Oeste. E eu aceitei aquilo, comprei minha passagem, e no dia 4 de agosto eu voltei para o Brasil. Eu me lembro que foi um voo muito longo, e quando eu voltei, claro, você volta, assim, no momento que você está ali com aquela fé lá em Eufórico, cima, né? Uhum. e isso, você está, nossa, vou voltar, vou cumprir o propósito de Deus, mas, nossa, foi difícil, eu sofri muito esse choque, assim, cultural, esse choque social, eu sofri muito nos meus primeiros meses de volta para o Brasil. Sofri muito também, assim, começou outro processo muito difícil na minha vida, Tati. Você também é testemunha ocular, você sabe disso, não vou me estender, mas quando eu voltei, assim, para o Oeste, assim, foi o período também que Deus, ele me desafiou a confiar muito nele. Porque quando Deus disse assim para mim, você vai voltar para o Brasil, eu só disse isso. Ele não me deu Uhum. nenhum plano, ele não me deu estratégia. Uhum. Então eu disse, cara, eu vou voltar para o Brasil. Eu vou voltar para onde? Vou voltar para casa dos meus pais, claro. Vou ver minha família. Foi um momento de me reconciliar com os meus pais, que foi ali no Oeste também foi um período de muita cura. Foi um lugar que Deus ele cuidou de muitos traumas na minha vida. E assim, Amém. trauma relacionado à família também. E eu voltei, eu cheguei na sexta. Aí quando foi no domingo, no dia 8 de agosto, eu estava na casa da minha mãe, na varanda, e o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele disse, Léo, o próximo passo agora vai ser voltar para São Paulo. E fiquei ali em São Paulo, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quando fui em dezembro de 2021, eu foi o período que eu vim te visitar aqui em Campo Grande, visitar você, visitar o Matheus, E estava com nunca mais saudade. foi embora. E nunca mais fui embora. Isso, e interessante, quando eu vim para Campo Grande, eu não vim com a pretensão de morar aqui, você sabe disso, mas assim, foi um período em que eu estava orando, perguntando a Deus sobre a minha oportunidade de estudar, que eu voltei com o Brasil com dois desejos no meu coração. Um era fazer uma graduação, a graduação de teologia, claro. E ali em São Paulo eu não me via com essa oportunidade. E quando eu vim para cá, por meio de você, eu conheci a Dani, na verdade já conhecia ela, né? Porque ela foi em São Paulo ali em novembro, quando eu vi você e o Matheus ali em São Paulo. Mas assim, Uhum. aqui foi que eu conversei mais tempo com ela. Ela falou que trabalhava ali na Estácio de Sá, que se trabalhasse ali, conseguiria bolsa 100%. E eu comecei a pensar nessa ideia. E dos dias que eu fiquei aqui em Campo Grande, foi, sabe, virada que tudo cooperou para esse bem, para que eu viesse morar em Campo Grande e trabalhasse na Estácio. Foi quando eu fiquei diante de outro desafio, que era o desafio de pedir as contas do meu emprego em São Paulo e fazer a loucura de vir para Campo Grande e esperar uma possível entrevista de trabalho e ainda esperar que eu fosse aprovado nessa entrevista e garantisse a vaga de emprego. E acreditei, e assim eu fiz. Né? Eu pedi as contas do meu trabalho em São Paulo, só perguntei ao Matheus se eu podia morar com ele disse que eu podia morar com ele, pelo menos até você se Uhum. casar. E, e comecei com a minha família mais uma vez, meu pai me encorajou, e fiz isso. Pedi as contas de emprego em São Paulo, vim aqui para Campo Grande, tive que voltar em São Paulo, só assim, para fazer lá a consulta médica para sair da empresa e tudo mais. Demissão. Fiquei mais ou menos uma semana ali em São Paulo, voltei para Campo Grande e aguardei alguns dias, acho que foi depois de 4 dias que eu estava aqui, eu fui lá fazer a entrevista, naquela quinta-feira, acho que foi no dia 18 de janeiro, alguma coisa assim, e fui aprovado, consegui o trabalho e fiquei muito E tá feliz. aí fazendo duas faculdades agora, né, patrão? É, estamos aqui, Ah, que estamos aqui. bênção, Léo. Para a gente encerrar, então, só uma última pergunta. Que conselho você daria para quem está pensando em se inscrever para o West Burnham?
ok. Ah, eu, primeiro, só, o conselho que eu daria é ore, porque ah, eu acho que se você está aplicando para ir para o Oeste é porque você pelo menos já conhece a Jesus. Você já conhece a Jesus e você quer conhecer mais ao Senhor. E eu, assim, particularmente espero que o seu desejo de estar se inscrevendo no Oeste não seja apenas para, nossa, eu vou fugir do Brasil, alguma coisa assim, porque esse não é o objetivo. Realmente é para conhecer a Deus, ser mais conhecido do Senhor, é para ser moldado, é para ser transformado por Ele. Então, vá para o Oeste. Se você aplicar, se caso você for aceito, amém, coisa boa, mas vá para com esse desejo, não apenas ali conhecer a Inglaterra, passear pela Europa, faça isso, claro, não perca as oportunidades, mas a coisa mais importante é conhecer ao Senhor e ser conhecido nele. Como o apóstolo Paulo escreveu, que só uma coisa importa, ser achado em Cristo e viver nele. É isso que importa, é isso que importa, porque hoje, assim, antes de ir para fora do país, eu pensava que era coisa do outro mundo, mas aí eu fui. E, nossa, é normal, Sim, é sabe? possível. O povo olha assim. Não, assim, o que eu quero trazer agora é aquela coisa, assim, que às vezes a gente olha assim com tanta expectativa para alguma coisa, para você viver algo, porque você pensa, nossa, se eu viver isso vai ser incrível, mas, cara, você vive e, ué, é só isso. É só Uhum. isso. Eu me lembro que eu desejava muito ver neve, eu vi neve, sabe? Eu peguei neve e hoje eu olho, tá bom, mas vida que segue. Eu fui para Londres, eu olho minhas fotos em Londres, eu no Palácio Buckingham, na Tower Bridge, no London Eye, na rua que os Beatles andaram e tudo mais. Eu digo, nossa, beleza, mas é isso, vida que segue. E assim, nada, 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 jamais vai se comparar a você ter um relacionamento com Deus, onde você não precisa de muito para chegar no céu, onde você só precisa dizer, oi, Pai, e já sabe que a presença do Espírito Santo, nada se compara com esse sentimento, nada. E muitas vezes nos prendemos demais as coisas passageiras dessa vida, nos prendemos, sabe, a uma expectativa, sabe? Então, assim, se você colocar, quer uma expectativa, nossa, que expectativa eu tenho ali do Ed? Tenho expectativas no Senhor, porque se você Amém. colocar suas expectativas em qualquer outra coisa, você vai se decepcionar. Você Vai vai se para a Inglaterra, frustrar. você vai fazer coisas incríveis, você vai ganhar curtida nas redes sociais, mas no final não vai ser muita coisa, vai ser coisa perecível. Então, se é Amém. um conselho, eu vou deixar um versículo bíblico ao invés de um conselho. Colossenses, capítulo 3, versículo 2, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E é isso. Amém. Amém. O Léo é outro nível, gente. Tem que ter um podcast só para falar Bíblia com o Léo. É maravilhoso. Mas é isso. Eu espero que quem ouviu até aqui tenha sido muito abençoado ou abençoada. Eu sei dizer que eu sou muito abençoada por todas as histórias que eu tive a oportunidade de vivenciar, de presenciar, não vivenciar. E a do Léo é uma delas, um encontro com Deus profundo, um desconstruir enorme, e é muito, muito maravilhoso. E é isso, gente. Obrigada para quem ouviu até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Léo, obrigada, tá? Nada, sempre um prazer, Tati. Um abraço para todo mundo. Beijo.